Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter o dom de ferir justamente onde mais dói? Às vezes é uma palavra ácida, um olhar de desprezo ou até aquele silêncio calculado que destrói por dentro. E o pior, você reage, se desgasta, tenta explicar, tenta consertar, mas no fim parece que quem ganha é sempre quem te machucou. Quantas vezes você se sentiu drenado tentando entender por que alguém que deveria te respeitar te trata como se sua dor fosse irrelevante? Esse vídeo é para você que está cansado de ser ferido e não saber como agir com inteligência, frieza e autoridade. Hoje, você vai aprender 10 formas estoicas e poderosas de lidar com quem te machuca, sem perder sua essência e sem se rebaixar ao nível de quem não merece sua energia. Aqui você não vai aprender a se vingar. Você vai aprender a se proteger, a se valorizar, a se afastar com classe e, principalmente, a se tornar inatingível emocionalmente. Porque se tem uma coisa que os filósofos estoicos nos ensinaram, é que ninguém fere a nossa alma, a menos que a gente permita. Então, se você quer dominar sua mente e virar o jogo, fica comigo até o final. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que mais te marcou e acesse o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Agora sim, vamos começar. Número 1. Aprenda a se proteger emocionalmente antes de reagir. A primeira coisa que você precisa entender é que toda dor causada por alguém precisa passar por um filtro antes de atingir sua alma. Esse filtro é o seu autocontrole. Reagir de forma imediata, emocional e impulsiva é exatamente o que essas pessoas querem. Elas alimentam-se do seu desequilíbrio, da sua explosão, da sua instabilidade. E quanto mais você responde na hora, mais entrega poder a quem te feriu. Por isso, antes de reagir, respire, observe, entenda o jogo e só depois, se for necessário, decida como agir com frieza e estratégia. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso é mais real do que nunca. Quando você aprende a desacelerar sua reação, você quebra o ciclo do controle emocional que o outro tenta exercer sobre você. Você não se torna passivo, você se torna soberano sobre si. E essa é a base da força estoica. Saber que o mundo externo é imprevisível, mas o mundo interno deve ser blindado. Imagine uma armadura invisível. É isso que você constrói quando aprende a se proteger emocionalmente. Você não precisa dar uma resposta imediata para mostrar força. A verdadeira força está em não deixar que o outro determine o ritmo do seu emocional. Quando você se protege por dentro, você começa a enxergar os ataques como tentativas desesperadas de chamar atenção, e não como ameaças reais ao seu valor. E aqui vai uma prática simples e poderosa. Antes de reagir a uma provocação, pergunte a si: mesmo, isso merece minha paz? Essa pergunta simples tem o poder de colocar um freio automático no impulso. E quando você treina isso com frequência, começa a perceber que muitas situações não merecem nem sequer um segundo da sua energia. A maior armadilha emocional é acreditar que reagir rápido é sinal de força. Não é. Isso é exatamente o que o manipulador espera. Reagir rápido é ser previsível, e previsível é fácil de controlar. A verdadeira sabedoria está em escolher suas batalhas e, mais ainda, em perceber que muitas delas sequer merecem ser travadas. E lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. A sua paz interior é o seu território sagrado. Proteja esse território com tudo. Quanto mais você se blinda internamente, menos espaço você dá para que pessoas pequenas tenham poder sobre você. E esse é o primeiro passo para se tornar emocionalmente invencível.
Número 2. A indiferença é a arma mais poderosa contra quem tenta te ferir. Nada desestabiliza mais uma pessoa mal intencionada do que perceber que suas provocações são recebidas com um muro de indiferença. O agressor emocional vive da sua reação. Ele quer ver seu rosto se contorcendo, sua voz se exaltando, seu coração acelerando. Ele quer ter certeza de que ainda tem algum tipo de controle sobre você. Mas quando você responde com um olhar neutro, um silêncio tranquilo e um semblante sereno, algo poderoso acontece. O jogo vira. Você mostra que está no controle da situação e, principalmente, de si mesmo. Sêneca escreveu: "A melhor vingança é não se parecer com o agressor." E a indiferença é a forma mais elegante e estratégica de aplicar isso na prática. Não se trata de fingir que não sentiu. Trata-se de decidir que você não vai permitir que o outro conduza sua emoção como se fosse um fantoche. Você sente, sim, mas escolhe não se entregar. Você percebe o golpe, mas não se curva diante dele. Porque agora, quem define o tom da conversa é você. A indiferença inteligente não é frieza artificial. É maturidade emocional. É quando você entende que se importar com quem não se importa com você é um desperdício emocional caro demais. Você começa a tratar a energia emocional como um investimento e não como um desperdício automático. Você escolhe onde vale a pena se envolver e onde vale mais a pena apenas observar de longe e seguir em frente. E essa indiferença não passa despercebida. Ela fere mais do que qualquer grito, qualquer resposta ofensiva. Porque quem tenta te ferir espera que você se abale, espera que você desmorone, espera que você grite, chore ou implore. Quando você não dá essa cena, você mostra que não está mais jogando o jogo deles. Você subiu de nível e eles não têm mais acesso à sua mente. Se você quer deixar claro que não será mais manipulado, pare de se explicar, pare de tentar convencer, pare de responder tudo. Responder tudo é se rebaixar ao nível de quem vive tentando te provocar. Deixe o silêncio fazer o trabalho por você. Deixe o seu equilíbrio emocional ser a sua resposta. E lembre-se, quanto mais você demonstra que não está abalado, mais você desestabiliza quem tentou te abalar. A indiferença é um recado silencioso, mas extremamente alto. Eu não sou mais acessível para esse tipo de jogo. E essa mensagem, acredite, ecoa mais alto do que qualquer discurso. Número 3. Coloque limites sem precisar gritar ou se justificar. Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao tentar se defender de quem as machuca é acreditar que precisam gritar para serem ouvidas ou se justificar o tempo todo para parecerem razoáveis. Nada poderia estar mais longe da verdade. O verdadeiro poder está em dizer basta com firmeza e serenidade. Não é o volume da sua voz que impõe respeito. É a clareza da sua postura. Marco Aurélio dizia: "A alma permanece invencível quando recusa se abalar por eventos externos." Essa invencibilidade começa quando você decide que não precisa mais se desgastar tentando explicar o óbvio, que você merece respeito. Quem te machuca sabe exatamente o que está fazendo. Fingir que não sabe é parte da manipulação. E quanto mais você tenta justificar seus limites, mais espaço você dá para que eles sejam questionados. Você não precisa pedir permissão para se proteger. Você não precisa convencer ninguém de que tem o direito de ser tratado com dignidade. Limite é uma barreira silenciosa, mas intransponível. É quando você diz: "Aqui termina o que eu tolero e começa o que eu ignoro." E quem não respeita esse limite, automaticamente se exclui da sua vida, mesmo que ainda esteja por perto fisicamente. Muita gente pensa que colocar limite é ser rude, mas é justamente o contrário. É um ato de amor próprio e inteligência emocional.
E quando você coloca limites com firmeza e calma, você se torna um espelho. Quem quiser permanecer na sua vida vai aprender a respeitar. Quem não quiser, vai se afastar naturalmente. E isso, no fundo, é uma bênção disfarçada. Exercite isso no dia a dia. Ao invés de entrar em longas discussões, aprenda a dizer frases simples e diretas. Não aceito esse tipo de tratamento. Não é assim que eu me comunico. Se continuar nesse tom, não vou continuar aqui. Curto, claro, sem drama, sem justificativas. O tom sereno com palavras firmes tem um impacto 1000 vezes mais poderoso do que qualquer grito. Quem realmente te respeita vai entender seus limites sem que você precise levantar a voz. E quem não entende nunca teve real interesse em respeitar. Você apenas em dominar você. Quando você começa a agir assim, algo incrível acontece. Você deixa de ser visto como alguém fácil de manipular e passa a ser reconhecido como alguém que se valoriza. E ninguém mais ousa atravessar a linha que você traçou. Número 4. Reescreva a narrativa. Uma das armadilhas mais cruéis de ser ferido emocionalmente é começar a acreditar que você merece aquilo que está recebendo. As palavras ofensivas, as críticas constantes, os desprezos calculados, tudo isso começa a infiltrar silenciosamente dentro da sua identidade. E sem perceber, você começa a se ver com os olhos de quem te machucou. Mas hoje, você vai romper esse ciclo. Você vai aprender a reescrever sua narrativa interna e se libertar dessa prisão invisível. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo começa quando você decide que ninguém vai escrever sua história por você. As palavras duras que lançaram contra você são apenas ecos da dor mal resolvida de quem as disse. Não são verdades absolutas, não são definições. São apenas tentativas frustradas de diminuir alguém para se sentir maior. Mas isso não te pertence, isso não é você. Você não pode impedir que falem de você, mas pode decidir em que histórias você vai acreditar. Se alguém te diz que você é fraco, frio, insuficiente, respire fundo e pense: essa é a verdade ou é apenas a visão distorcida de alguém que quer me reduzir? Essa simples pergunta quebra a programação mental que a dor tenta instalar. E você começa a reconquistar sua imagem real, forte, digno, inteiro. A maior vingança contra quem tenta te destruir emocionalmente é se tornar cada vez mais quem você realmente é, e não a caricatura que te pintaram. Quando você se fortalece, por dentro você começa a rir das tentativas de rotularem sua identidade. Você olha de cima com calma e percebe: eles não sabem quem eu sou. E, sinceramente, nem merecem saber. Então, comece hoje um novo hábito. Toda vez que alguém tentar te diminuir, repita mentalmente: essa narrativa não é minha. Faça isso quantas vezes for necessário até se tornar automático. Aos poucos, sua mente se livra das amarras do julgamento alheio e você volta a se reconhecer por quem realmente é, não por quem tentaram te convencer que você era. Lembre-se, quem fere não tem autoridade para definir o valor de ninguém. Quem tenta te diminuir está apenas revelando o próprio vazio interior. A sua missão não é absorver esse veneno, mas sim construir uma identidade tão sólida, tão autêntica e tão bem fundamentada em si mesma que nenhuma palavra alheia consiga mais atravessar suas barreiras. Número 5. A dor que eles causam não merece o palco da sua vida. Toda vez que você dedica seus pensamentos, seu tempo e suas emoções à dor causada por alguém, você está, sem perceber, entregando a essa pessoa o palco principal da sua vida. Você coloca o agressor no centro da cena e a sua própria história fica em segundo plano. Isso precisa mudar agora, porque manter o foco em quem te machucou é perpetuar o impacto da dor e dar mais força ao que deveria ser esquecido. Sêneca.
Já dizia com sabedoria: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E muitas vezes o sofrimento se torna maior não porque ele é intenso, mas porque você o revive repetidamente em sua mente. Você analisa cada palavra dita, repassa cada gesto ofensivo, tenta entender o porquê, mas tudo isso só te prende mais ao que deveria ser apenas uma lembrança descartável. Quando você faz da dor o centro da sua atenção, você transforma a ferida em identidade. E isso é perigoso, porque você começa a se enxergar a partir do que sofreu e não a partir do que superou. A dor deixa de ser um episódio e passa a ser um rótulo. E quanto mais você alimenta isso, mais você se afasta da sua verdadeira força interior. É hora de deslocar o foco. Ao invés de perguntar por que fizeram isso comigo, comece a se perguntar: o que eu posso construir agora que não dependa mais dessa dor? Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar completamente a importância que isso terá no seu presente e no seu futuro. A dor pode até ter entrado sem ser convidada, mas ela não tem o direito de se tornar residente permanente. Treine sua mente para redirecionar a energia. Se alguém te feriu, use isso como combustível para criar, crescer, evoluir, não para alimentar rancores. Quem vive de mágoas, vive preso ao passado. Quem decide seguir, constrói novos cenários. E acredite, nada enfraquece mais quem te machucou do que te ver prosperar, em paz e indiferente àquilo que um dia tentou te destruir. A dor que causaram em você não merece o palco da sua vida, porque sua vida é muito maior do que isso. E a melhor forma de se vingar, se é que podemos usar essa palavra, é brilhar intensamente, sem carregar peso nenhum de quem tentou apagar sua luz. Liberte-se desse papel de vítima e assuma o protagonismo da sua história. Você merece ser lembrado pelo que construiu, não pelo que sofreu. Número 6. Invista energia em quem te valoriza. Uma das maiores perdas de tempo e energia emocional é tentar arrancar respeito de quem insiste em te desvalorizar. É como regar um solo seco que nunca vai florescer. Enquanto você insiste em se fazer notar por quem te ignora, você acaba negligenciando quem realmente te vê, te escuta e te valoriza de verdade. E aqui está uma virada de chave poderosa. Você precisa parar de correr atrás de migalhas emocionais e começar a direcionar sua energia para onde há reciprocidade. Epicteto dizia: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E isso também vale para os relacionamentos. Quando você sente necessidade de ser aceito por quem te rejeita, está preso num ciclo de escassez emocional. Mas quando você decide investir energia em quem já valoriza sua presença, você entra em um ciclo de abundância afetiva. Você deixa de mendigar atenção e passa a escolher com sabedoria onde colocar seu coração. Observe com frieza quem são as pessoas que te ferem constantemente e quem são aquelas que sempre te apoiaram, mas que você talvez tenha deixado de lado enquanto insistia em agradar os errados. Essa reflexão dói, mas é libertadora. A verdade é que muitas vezes a gente se esforça tanto para conquistar o afeto de quem não está nem aí, que se esquece de nutrir os vínculos que realmente fazem bem. Mudar o foco não significa ignorar a dor. Significa aceitar que ela existe, mas não dedicar mais energia a ela. Significa escolher a direção emocional certa, onde há afeto, respeito, troca real. E quanto mais você fizer isso, mais perceberá o quanto desperdiçava forças tentando consertar relações que já estavam podres desde a raiz. Comece agora um exercício prático. Faça uma lista mental de quem realmente valoriza você. Quem te ouve com atenção, quem te acolhe sem julgamento, quem te impulsiona mesmo nos seus dias mais difíceis.
Essas são as pessoas que merecem sua energia, sua presença, sua entrega. Todo o resto é distração emocional que só te atrasa. Quem te machuca não merece prioridade na sua atenção. Quem te valoriza, sim. E quando você começa a fazer essa troca consciente, algo poderoso acontece. Você se fortalece, se renova e cria um ambiente ao seu redor que te eleva e não te destrói. Afinal, o que você alimenta, cresce. E você merece nutrir relações que te façam florescer, não sangrar. Número 7. Domine a arte de se afastar com elegância e frieza. Poucas atitudes são tão poderosas quanto saber se afastar sem precisar fazer alarde, sem precisar gritar, sem precisar dramatizar. Se afastar com elegância é uma arte silenciosa que carrega em si uma mensagem muito clara. Eu sei exatamente o meu valor e não preciso de plateia para demonstrá-lo. E quem te machuca, quando percebe que você foi embora sem aviso, sem escândalo, com calma e dignidade, sente o peso do vazio que você deixou. Sêneca dizia: o homem sábio se basta a si mesmo. E essa sabedoria se manifesta quando você compreende que não precisa provar sua saída, nem justificar sua ausência. Você simplesmente decide que aquele ambiente, aquela pessoa ou aquela relação já não serve mais. E vai embora, frio, lúcido, firme, sem discursos inflamados, sem precisar anunciar aos quatro ventos que agora você vai mudar. Você muda. E pronto. Essa forma de afastamento mexe profundamente com quem estava acostumado a te ver reativo, vulnerável, preso emocionalmente. Porque a ausência fria e silenciosa desmonta o jogo de poder. Enquanto muitos acreditam que se impor é bater de frente, a verdadeira imponência está em não olhar para trás. E mais, em seguir tão bem sua vida que quem tentou te ferir começa a perceber que perdeu alguém que estava muito acima do que conseguia enxergar. Mas atenção, afastar-se com elegância não significa fugir, tampouco guardar rancor. Significa apenas reconhecer que insistir em relações tóxicas é desrespeitar a si mesmo, e que permanecer onde você não é valorizado é um ato de autossabotagem emocional. Por isso, ao invés de se debater tentando ser notado, silencie e siga. Uma dica prática: quando sentir que está diante de alguém que só te machuca, pare de dar respostas. Pare de argumentar, diminua os encontros, corte a frequência. E aos poucos, sua ausência se tornará mais eloquente que qualquer confronto. O silêncio e o distanciamento serão a resposta mais dura e mais elegante que você poderia dar. E o melhor de tudo, quando você aprende a se afastar com frieza, você também se aproxima de si mesmo. Você se reencontra, se reorganiza, se liberta e passa a caminhar leve, sem carregar o peso de vínculos que nunca mereceram seu tempo. Porque às vezes, o maior ato de amor próprio é virar as costas e seguir em paz. Número 8. Mostre com ações que você não depende de validação alheia. Poucas coisas são tão impactantes quanto a postura de alguém que não precisa provar nada para ninguém. Quando você age com firmeza, constrói sua vida com propósito e segue o seu caminho sem buscar aprovação o tempo todo, você envia uma mensagem silenciosa e poderosa ao mundo: eu me basto. E isso incomoda profundamente quem tentou te diminuir. Porque essas pessoas vivem da sua dúvida, da sua insegurança, da sua dependência emocional. Quando você não precisa mais da opinião delas, elas perdem completamente o controle. Epicteto já dizia: se você quer ser invencível, não entre em competições onde você não tem controle. E a maior competição que você deve abandonar agora é a de tentar ser aceito por quem nunca vai te aceitar de verdade. Porque quem vive em função de agradar os outros perde o próprio eixo.
Mas quem se guia por princípios e não por aplausos, encontra uma liberdade que ninguém pode tirar. Mostre com atitudes, cuide da sua saúde, da sua mente, da sua vida financeira, dos seus relacionamentos saudáveis, cresça em silêncio, evolua sem estardalhaço, prospere com foco. Quando você faz isso, você desmonta toda a lógica de quem esperava ver você se arrastando por atenção. Porque a sua evolução silenciosa grita mais alto do que qualquer justificativa. É fácil falar que se ama. Difícil é mostrar isso, com escolhas. E quando você decide se priorizar, se desenvolver, se afastar do que te suga e investir no que te fortalece, você prova, sem dizer uma palavra, que não está mais disponível para migalhas emocionais. Você se torna uma presença forte, autêntica, centrada, e isso impõe respeito automático. Pratique um novo hábito. Ao invés de se preocupar com o que vão pensar, pergunte a si mesmo: isso está alinhado com quem eu quero ser? Quando essa pergunta começa a guiar suas decisões, você sai do campo da aprovação externa e entra no campo da autorrealização. E nesse campo, não há espaço para quem quer te controlar com críticas e rejeições. Você não precisa provar nada. Precisa apenas viver com autenticidade. A vida é curta demais para tentar agradar quem nunca vai reconhecer seu valor. Mostre, com sua paz, com seu progresso, com sua força silenciosa, que você já entendeu o jogo e que agora joga em outro nível. Número 9. Transforme a dor em combustível para crescer ainda mais. Toda dor traz consigo duas escolhas. Ou ela te paralisa, ou ela te impulsiona. E aqui está um dos maiores segredos estoicos para virar o jogo. Usar o que te feriu como alavanca para o seu crescimento. Você pode até não ter escolhido ser machucado, mas pode escolher o que fará com essa dor. E quando você transforma sofrimento em força, você se torna inatingível. Você para de ser vítima do que te aconteceu e passa a ser protagonista do que constrói a partir disso. Marco Aurélio foi claro quando disse: o que está em seu caminho torna-se o caminho. E essa é uma das frases mais poderosas que você pode carregar. Se algo te feriu, isso não precisa ser o fim. Pode ser o ponto de partida. Toda vez que alguém tentar te derrubar, devolva com crescimento. Reaja com disciplina, foco, desenvolvimento pessoal. Prove, antes de tudo a você mesmo, que nada que vem de fora pode anular sua força interior. Você não precisa negar que doeu, não precisa fingir que não sentiu. A dor é real, sim, mas ela não precisa ser eterna. Ela pode ser combustível. Ela pode ser aquilo que te move, que te empurra para um novo nível, que te tira da zona de estagnação. Quantas vezes grandes mudanças na vida vieram depois de uma grande decepção? Use isso, absorva a lição e avance com mais força. Experimente. Transformar esse sentimento em ação. Pegue essa raiva e coloque na academia. Pegue essa tristeza e invista no seu conhecimento. Pegue essa frustração e canalize no seu trabalho, nos seus projetos, na sua evolução pessoal. Cada gota de dor pode se tornar uma gota de energia, se você souber conduzir. Essa é a alquimia do estoico. Transformar o que destrói em força construtiva. E sabe o que mais vai incomodar quem te feriu? Ver que a tentativa de te destruir te fez crescer ainda mais, que o golpe te fortaleceu, que ao invés de cair, você subiu. E isso não é sobre se vingar, é sobre se libertar, sobre ser tão forte emocionalmente que nem a dor mais profunda consegue tirar você da rota da sua grandeza. A dor pode até ser inevitável, mas a estagnação é opcional. E hoje você escolhe crescer. Crescer tanto que quem tentou te diminuir não tenha mais sequer a altura emocional para te alcançar. Número 10. O verdadeiro poder está em continuar calmo,
quando esperam sua explosão. Quando alguém te fere, a reação que essa pessoa espera é simples: que você exploda, que você perca o controle, que se desestabilize, que se transforme. Exatamente na imagem que ela tenta projetar sobre você. Mas quando você se mantém calmo, sereno e estratégico, mesmo diante da maior provocação, você mostra que atingiu um nível de domínio que poucos conseguem alcançar. E isso desarma completamente quem te atacou. Epicteto nos ensina: qualquer pessoa capaz de te irritar se tornou seu mestre. E sempre que permitimos que alguém nos irrite, estamos nos tornando seus escravos. Pense nisso. Quando você reage com fúria, você entrega o controle emocional para o outro. Mas quando você permanece calmo, mesmo quando tudo ao redor parece querer te tirar do eixo, você mostra que é você quem conduz sua mente, e não o caos alheio. Essa calma não é passividade. Ela é poder concentrado. Ela é a força contida de quem tem consciência do próprio valor e não precisa provar nada através do descontrole. Você começa a perceber que não é necessário vencer cada discussão, responder cada provocação ou se justificar a cada ataque. A sua tranquilidade por si só já é um grito silencioso de superioridade emocional. E o mais interessante é que essa postura gera um efeito colateral poderoso. Quem tenta te provocar se sente cada vez mais pequeno, porque a frieza inteligente e o silêncio equilibrado são espelhos que mostram ao outro o quanto ele está emocionalmente descontrolado. E esse reflexo dói mais do que qualquer resposta ofensiva. Uma prática simples e poderosa, diante de qualquer provocação: conte até 10, não por fraqueza, mas por estratégia. Cada número é um lembrete. Eu sou o dono da minha mente. Eu sou maior do que essa situação. E com o tempo, você perceberá que nem será mais necessário contar, sua mente já estará naturalmente blindada. O verdadeiro poder está em não reagir como esperam. Está em agir com frieza, falar com firmeza, decidir com lucidez. E quando você domina essa arte, você se torna uma presença rara, alguém que, mesmo diante do caos, continua sendo o próprio centro da paz. Agora que você chegou até aqui, talvez tenha percebido algo poderoso. Você não precisa mais mendigar respeito, reagir com raiva ou implorar por consideração. Você aprendeu que existe uma força silenciosa, uma inteligência emocional afiada, uma autoridade serena que coloca qualquer agressor no seu devido lugar, sem gritos, sem drama, sem esforço exagerado. Você entendeu que o seu maior poder está em proteger sua paz, colocar limites com firmeza, redirecionar sua energia e, principalmente, reagir de forma estratégica e não impulsiva. Porque você não é mais uma marionete nas mãos dos outros. Você é agora um indivíduo que se conduz, que se valoriza, que escolhe onde colocar sua alma e onde jamais deixará que alguém toque de novo. Se tudo isso fez sentido para você, guarde esse ensinamento estoico com carinho. Ninguém fere sua alma sem sua permissão. E a partir de hoje, você deixa de permitir. A partir de hoje, você responde com calma onde antes explodia. Você se afasta onde antes implorava. Você cresce onde antes se encolhia. Você evolui onde antes sofria. Agora é a sua vez de agir. Revise esse vídeo sempre que precisar de força. Compartilhe com alguém que esteja passando por algo parecido. Esse conteúdo pode ser a virada de chave na vida de quem você ama. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que mais te tocou nesse conteúdo e acesse agora o material exclusivo que está no comentário fixado. Ele foi feito para você com profundidade e estratégia para te transformar
de dentro para fora. E nunca se esqueça, o mundo pode até tentar te ferir, mas você sempre terá o poder de escolher o que fazer com essa dor. Que você escolha crescer, que você escolha se proteger, que você escolha ser livre.